Olá, Edgar, amigos da Rádio Onda Oeste. Certinho, meu brother? Ouvi seu programa na última quinta-feira, dia 19 de janeiro. Tentei ouvir segunda-feira também, dia 23 de janeiro. Não consegui, não sei se o problema era no meu computador ou aí na rádio. Vamos lá! Edgar, você faz o estilo de locução que eu gosto. Durante todo o programa, eu acredito que durante umas 2 horas, eu não ouvi um único erro sequer. Por quê? Você fala pouco, e quem fala pouco, erra pouco. Você faz uma locução pertinente ao estilo do programa, um programa sertanejo de madrugada, não poderia ter uma locução diferente dessa que você faz. Então, assim, 10 do seu estilo de locução, gostei e gostei bastante. Fiz algumas observações, mas sobre o conjunto da obra, não só com relação à sua locução. Vamos iniciar pela locução. Eu acho que faltou um pouco de sorriso no rosto. Acho que talvez preocupado em estar fazendo uma locução correta, faltou um pouco mais de simpatia com o ouvinte, faltou um pouco mais de transmissão de alto astral para o ouvinte que está acompanhando o programa. Eu acho que também merecia uma locução um pouco mais rápida. Não que eu não concorde com esse estilo de locução, mas a nova plástica da Onda Oeste, ela ficou muito para cima. Então, a plástica da rádio pede uma locução mais rápida, pede uma locução mais dinâmica. Então, eu acho que se você acelerar um pouquinho a sua locução e sorriso no rosto, vai melhorar bastante. Uma outra observação, eu acho que você poderia utilizar também mais a plástica da rádio. Eu não vi você utilizando a plástica da rádio, com exceção ao soltar o mug da hora, ao soltar o sinal de hora certa. Eu acho que você poderia estar utilizando mais as camas na volta de break. Onda Oeste, legal, já estamos de volta. Bom dia, Coração Sertanejo. É isso aí, a sua melhor programação nesta manhã, trazendo para você o melhor da música sertaneja e por aí vai. Então, utilizar mais a plástica da rádio. Isso é algo assim que fica show de bola e dá um dinamismo incrível no ar. Testemunhal no meio do break. Eu ouvi também você falando um testemunhal, se eu não me engano, de um emagrecedor. Eu não anotei, então, se eu não me engano, era de um emagrecedor. Eu acho que faltou um pouco de empolgação. Era o Edgar falando ao vivo, não era o locutor falando ao vivo. E a grande intenção do testemunhal, o que é? É um texto, é um comercial falado pelo apresentador, falado pelo locutor. Então, no mesmo pique, no mesmo clima que você vem apresentando o programa, vamos falar também sobre o emagrecedor. O emagrecedor, aí você fala as características no mesmo clima, no mesmo astral. Não é porque é um comercial que tem que ser feito com seriedade. Seriedade não é cara feia. Então, com a mesma simpatia, com a mesma alegria que você vinha fazendo o programa, você tem que fazer também o testemunhal não alterado, ok? Um outro ponto que eu observei, naquele dia você estava sorteando um CD do Luan Santana. Um puta prêmio. Hoje em dia, Luan Santana é o maior artista do Brasil. Então, assim, tem que ser valorizado. Às vezes a gente erra uma locução e fica ali 30 segundos tentando corrigir ela. Às vezes a rádio saiu do ar, a gente fica ali 1 minuto justificando que faltou energia, que o técnico, que isso, que aquilo outro. Então, coisa ruim a gente valoriza e coisa boa a gente acaba não valorizando na mesma proporção. Luan Santana, hoje no rádio, é um puta de um prêmio. Então, valoriza. É Luan Santana, é o maior artista do Brasil, ele também está aqui na Rádio Onda Oeste e você pode estar faturando um CD que tem este sucesso. Solta um trechinho, solta um refrão, as lembranças vão na mala, meteoro, enfim, seja lá qual for o sucesso. Vale a pena valorizar porque é de um prêmio, então vamos valorizar. Outro ponto observado, Edgar. Por volta de umas 7h20 mais ou menos, você chamou o próximo locutor, o Jonathan. Vamos destacar sempre o próximo locutor com a moral lá em cima. Aquilo que eu falei no nosso bate-papo aí na rádio. Um sempre levando a moral do outro, um sempre elogiando o outro. Então não vai ser aquela coisa de daqui a pouco você tem Jonathan Tavares no Alô Bom Dia. Vai ser, daqui a pouco você ouve o campeão das suas manhãs, Jonathan Tavares, comandando o Alô Bom Dia, campeão de audiência em toda a Piauí, em toda a nossa região. Jonathan Tavares, daqui a pouquinho aqui. Então você está o quê? Valorizando o próximo locutor do horário. E da mesma forma, o Jonathan tem que fazer com o locutor seguinte, o próximo, e por aí vai.
Edgar, outro ponto que eu observei foi com relação ao Leão Lobo. Ele entrou sem ser chamado, se eu não me engano, logo após um break comercial. Foi ele quem chamou você. Eu sei que é um programa enlatado, mas o ouvinte ele tem que ter a percepção de que ele está dentro do estúdio falando aquelas fofocas. Se eu não me engano, saiu de um break comercial, entrou o Leão Lobo e foi o Leão Lobo quem falou: bom dia, Edgar. Aí tem até aquela interação. Você, bom dia, Leão Lobo, e ele entrou dando as notícias. Chame ele antes que fica mais legal. Vamos trazer agora Leão Lobo com as fofocas do dia. Entra o Leão, ele faz aquela interaçãozinha com você e dá as fofocas. Para piorar, no final você ainda falou: já estamos de volta. Quer dizer, deixando claro que era algo artificial, deixando claro que era algo enlatado. Então, se preocupar em deixar toda essa situação mais natural possível. Terminando as fofocas, você falou: já estamos de volta, falou sobre o sorteio de um CD de uma dupla, que eu não me lembro qual, e tornou a dizer: você ouviu o Leão Lobo com as primeiras fofocas do dia. Já passou. Esse, um capítulo virado, página virada no programa. O programa, ele segue pra frente. Não vamos ficar retornando em águas passadas. Falou do Leão Lobo, fala do CD da dupla, não tem que voltar a falar do Leão Lobo. Falou do Leão, falou do CD, toca o programa. Edgar, uma outra observação também com relação à programação musical. Eu percebi que até às 7 não tocava sucesso. Não sei se a proposta é essa, acredito que é essa, né? Uma programação um pouquinho de sucessos não atuais, mas sucessos mid-back. Eu acho que uma programação como essa cabia também alguns medalhões, alguns clássicos da música sertaneja. Que fique claro, clássicos da música sertaneja, não música raiz. Música raiz cada vez menos sendo utilizado em rádio, a tendência é acabar. Música raiz no rádio está em extinção, literalmente. Mas clássicos da música sertaneja. O que eu acho que caberia bem nessa programação, você vai entender. Horizonte Azul, Leandro e Leonardo, Brincar de Ser Feliz, Chitãozinho e Chororó, Você Vai Ver, Zezé de Camargo e Luciano, esses clássicos da música sertaneja. Aquelas músicas que só vêm para premiar, só vêm para coroar essa programação que vocês já estão fazendo. Então, assim, o que eu ouvi chegando mais perto disso, eu acho que foi a Taíde Alexandre, Laço Aberto, que tocou nesse dia. Então, assim, uma programação, né, nesse estilo que vocês fazem, com algumas músicas clássicas, aí, literalmente, para fechar, aí é para não ter para ninguém. Pense nisso, eu acho que cabe na programação de vocês. Acho que é isso. Não ouvi muito, acredito que tenha ouvido aí 1h30, 2 horas no máximo do programa na quinta-feira, e esses alguns pontos que eu acabei observando. Ok, Edgar? Forte abraço a você, meu amigo, e a todos os amigos aí da Rádio Onda Oeste. Abraço, tchau, tchau.